trazer com vocês aqui essa notícia que foi publicada pelo painel da Folha, pelo Fábio Zanini. É o seguinte: o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União protocolaram nesse domingo um pedido de indenização por danos morais coletivos contra a União no valor de 50 milhões de reais a serem revertidos em favor dos povos indígenas isolados e de recente contato. Esse pedido foi feito após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, lá no Vale do Javari, em uma ação que já corre desde 2018 na Justiça Federal. Nela, tanto a Defensoria quanto o Ministério Público acionam a FUNAI e a União e, entre outros pleitos, apresentam um plano para que as bases das frentes de proteção no Amazonas passem a gozar também de recursos humanos e materiais mínimos para o efetivo cumprimento de suas finalidades. É o caso, o Bombig, de a União pagar indenização justamente pelas mortes de Dom e Bruno? A União tem que ser responsabilizada por isso? Pois é, né? A ideia parece até ser interessante, porque se a gente imaginar, a partir do pressuposto que os dois, principalmente o Bruno, né, era muito importante na defesa dessas áreas e desses povos, de alguma maneira eles vão perder essa proteção. E o Dom Phillips também, né, exaltando o papel da imprensa, que sempre que isso essas questões são divulgadas, essas questões são trazidas a públicos, né, inclusive internacionalmente, você também aumenta essa rede de proteção. Então faria algum sentido. Mas eu acho que tem que aguardar a conclusão do inquérito, né? O que o inquérito conduzido acho que com a Polícia Federal à frente vai dizer a quem ele vai atribuir essas mortes, né? E se de alguma maneira ele vai avançar nessa questão do papel do Estado, dos conflitos, da desproteção. Se o inquérito, porventura, vier a embasar esse tipo de pedido do Ministério Público, pode ser uma coisa que prospere. Agora, é interessante, né? Pressionar as autoridades competentes para cuidar da Amazônia e cuidar desses povos é sempre interessante, pelo menos do ponto de vista da opinião pública. Só da gente estar aqui comentando, eu já considero um ponto positivo. Volta aqui no texto, por favor, que eu quero ler mais um trecho antes de passar para o Thales. O defensor público, Renan Sotomayor, ele afirma que quando eles fizeram a ação inicial lá, o cenário já era catastrófico na região. E as medidas, caso tivessem sido atendidas, quando eles entraram com esse processo lá em 2018, elas poderiam ter evitado ou ao menos diminuído sensivelmente o risco de morte entre os indígenas isolados, recém-contatados, e a exploração também indevida de seres e bens lá nas suas terras, que era justamente o trabalho de Bruno. Né? Segundo diz aqui o defensor público, todos os riscos e problemas já eram de conhecimento da FUNAI e dos órgãos competentes. Aí ele diz, abre aspas, infelizmente nada foi feito. E desse nada advieram também as violências perpetradas aos indígenas, a reiterada violação do seu território, as mortes daqueles que lutaram contra isso. Não é demais lembrar que a proteção territorial dos indígenas incumbia e incumbe ao poder público, que se omitiu e se omite, afirma o defensor público. É isso, Thales, você concorda? Quer dizer, é responsabilidade da União proteger esses povos e a morte de Dom e Phillips tem que estar nessa conta? É isso e muito mais, né? Porque o que ocorreu? Assim que o assumiu, o presidente Bolsonaro, nas reuniões, se reuniu com mineradores, disse, olha, podem ir à vontade, podem invadir à vontade. Foi o que ele disse nas entrelinhas. Disse, olha, não vou mais, nenhum milímetro de terra indígena vai ser protegida, vai haver novas proteções a terras indígenas. Então, e a FUNAI foi desmantelada, o IBAMA foi desmantelado, todos os órgãos de fiscalização e controle foram desmantelados. Então, na prática, a ordem partiu de cima, tem partido de cima e está dando no que está dando. A propósito também da morte do Dom Cláudio Rubens, o Bombig me disse, Bombig, que é um especialista na área religiosa, me disse que ele era um defensor das causas indígenas. O Bolsonaro não gostava dele, assim como não gosta do Papa. É curioso, porque o Bolsonaro se diz religioso, mas ele não se dá bem com a Igreja Católica, que ele diz que é católico, mas se dá bem com outras denominações, como pastores, etc., os pastores do MEC, ele se dá bem, etc.
Mas o Dom Cláudio Rumes ele não se deu bem.